Pessoal, então agora a gente vai falar sobre as alterações que acontecem nos carboidratos, tá? É bastante importante a gente entender essas alterações. Por quê? Porque elas vão ser, muitas vezes eu quero que aconteça, mas muitas vezes eu não quero que aconteça ela nos meus produtos. Então, as reações dos alimentos que contêm carboidrato, né? Então, o carboidrato, então, ele é, né? Vamos retomar um pouquinho. São substâncias sintetizadas em organismos vegetais, então o vegetal, ele consegue sintetizar, e nos organismos animais, ele é bastante importante, mas a gente não consegue sintetizar, eu preciso consumir ele de algum organismo vegetal. Então, os carboidratos mais importantes para a vida animal, né, que é o nosso, dos seres humanos, dos animais, cachorro, gato, porco, enfim, é a glicose, a celulose, né, então a glicose é o quê? É um carboidrato monossacarídeo. A celulose, o amido e o glicogênio são carboidratos polissacarídeos. A celulose, né, que forma a estrutura dos vegetais, é um polímero constituído por milhares de moléculas de glicose. Então, ela é formada por glicose, por mais que ela é um polissacarídeo, então tem um monte de molécula ali para formar uma molécula de glicose. Também o amido e o glicogênio são formados pela combinação de moléculas de glicose, tá? E o glicogênio, ele é uma forma de reserva da glicose no organismo animal. De forma geral, a nossa alimentação, né, ela é constituída basicamente de carboidratos, então amidos e açúcares. Eu creio que todo mundo consome quase todos os dias amido, açúcar, e também de carnes e gorduras que contêm proteínas, né, sintetizadas tanto nos organismos animais, né, no boi que a gente come, no frango, e a partir do amido e da celulose. No nosso organismo, então, o amido e os açúcares são transformados em glicose. Uma parte dessa glicose é transformada em proteína e outra em gordura através de reações enzimáticas. Então, ela vai se ligar ali à proteína, à gordura, e aí a gente vai absorver ela dessa forma, tá? Então, eu falo muito, quando a gente fala de carboidrato, Ai, fugiu a palavra. Às vezes a gente come carboidrato e fala assim, não vai transformar em gordura. Não, vai transformar em gordura sim, tá? Então, precisa ter bastante cuidado aí com o consumo de tudo exagerado, né? Tudo que a gente tem que comer. A gente tem que comer carboidrato, tem que comer proteína, tem que comer lipídio ou gordura, mas sempre de forma equilibrada. Então, como os carboidratos são bastante importantes para a nossa alimentação, é muito importante eu conhecer o seu comportamento químico ou bioquímico para preservar o alimento durante o seu armazenamento. Então, isso é muito importante por causa das tecnologias, né? Então, alguma dessas reações, elas vão acontecer com a participação de açúcares e aminoácidos. Então, eu ligo lá o açúcar e ligo a proteína, formando compostos escuros e de alta massa molecular ou peso molecular, que a gente conhece como melanoidinas, tá? E normalmente elas são responsáveis pelo escurecimento dos alimentos. Então, eu preciso entender esse comportamento, né, para poder armazenar e para poder processar esses alimentos, que contêm uma grande quantidade de carboidrato. Então, né, a gente falou aqui da formação das melanoidinas, que são responsáveis pelo escurecimento dos alimentos. Então, quando eu falo de escurecimento dos alimentos, eu estou falando de dois tipos de escurecimento. Eu posso ter o escurecimento enzimático, tá? Que acontece através da ação das enzimas, e posso falar do escurecimento não enzimático, que vai acontecer uma reação de Maillard, caramelização e torrefação, tá? Então, são reações que acontecem aí nos alimentos e que muitas vezes eu quero que aconteça. Então, só para a gente falar um pouquinho, né, não passar em branco sobre o escurecimento enzimático, não é o que a gente vai focar, mas então o escurecimento enzimático ele ocorre em frutas e vegetais, principalmente, por causa da presença de uma enzima, tá? Chamada de polifenoloxidase, tá? Ou PPO, que é uma enzima que catalisa, né, a oxidação dos compostos fenólicos e que aí produz pigmentos escuros
em cortes ou superfícies danificadas de frutas e hortaliças. Mas, por exemplo, você tem lá a maçã bonitinha, né? Aí você corta aquela maçã. Aí o que ela acontece? A enzima, ela acaba ativando, né, esse escurecimento, porque ela entra em contato com o oxigênio. Se não tivesse contato com o oxigênio, possivelmente ela não escureceria. E com o passar dos dias, né, o que acontece? Com o passar dos dias, não, do tempo, né, das horas, esse alimento vai ficando cada vez mais escuro, tá? E aí a gente pode utilizar alguns produtos para minimizar esse escurecimento enzimático, como, por exemplo, eu poderia aqui, nessa fruta, nessa maçã, passar um suco de laranja, um vinagre, um limão, né, na sua extremidade, que foi cortada, para que ela não escureça. Por quê? Porque a presença do pH, diminuição do pH, faz com que eu consiga eliminar ou... fugiu a palavra. Não é excluir, mas eu inativo essa enzima, tá? Lembrei. Eu inativo essa enzima e aí, consequentemente, não vai haver o escurecimento enzimático, tá? Mas o que nos importa mesmo é o escurecimento não enzimático, que é o que o carboidrato está bastante presente, tá? Então, as reações de escurecimento, elas acontecem tanto no processamento como no armazenamento, tá? E as cores produzidas vão desde o amarelo pálido até o marrom escuro ou até mesmo preto, tá, gente? Às vezes, dependendo do processo, pode se tornar, inclusive, preto. Sempre vai depender do tipo do produto e da extensão da reação, qual é o tamanho dessa reação, tá? Essa coloração, tá? Ela é normalmente bastante desejada, como, por exemplo, na crosta do pão, você não quer assar um pão e fazer com que ele fique escuro. Num doce de leite, num bolo, em bolachas, em cervejas, batata frita, café, amendoim, entre outros. Então, eu quero que aconteça esse escurecimento, para eu entender que aconteceu. Porque quando eu faço esse processo de escurecimento, além da mudança de cor, eu também tenho mudança de sabor, de aroma, tá? Só que em outros alimentos, como, por exemplo, leite em pó, ovo em pó, o próprio leite que passa por um processo de pasteurização, eu não quero que aconteça essa reação, tá? Então, ele é indesejável e prejudicial, e aí eu preciso entender o que fazer, como fazer, para que não aconteça esse escurecimento, tá? Mesmo em alimentos que eu tenho, então, desejo que aconteça esse escurecimento, se houver um excesso de coloração, um excesso de reação, tá? Pode acabar tornando o alimento desagradável, além, né, de diminuir o seu valor nutritivo. Então, o escurecimento não enzimático, ele pode fazer com que o valor nutritivo do produto diminua. Por quê? Porque está acontecendo reações, eu estou consumindo carboidrato, mudando a proteína, desestabilizando a proteína, ela muda ali de configuração, e isso tudo pode afetar ali no valor nutritivo do alimento. Então, as reações de escurecimento, né, ou de produção de melanoidinas, elas são consideradas úteis, né, quando elas vão garantir ou elas conferem uma determinada característica para o produto, né, como, por exemplo, a produção dos caramelos, tá, que é um corante muito utilizado, tá, e aí a gente utiliza ele em outros produtos. Então, eu quero que aconteça esse corante caramelo. Como, por exemplo, sabe quando vocês fazem calda, né? Com leite, um brigadeiro, por exemplo. Você quer que ele absorva uma cor, fica uma cor bonita, né? Professor, mas eu pus chocolate, ele vai escurecer. Sim, mas ainda vai mudar mais ainda a cor devido à reação de escurecimento que acontece ali. Além disso, tá? Em produtos como o café, o cacau, ele só vai obter cor, sabor depois da torrefação. Então, aqui, gente, nessas 3 fotinhos, só para vocês, só para ilustrar um pouquinho, a gente tem, então, aqui os grãos de café começando o processo de torrefação, e aqui já está no meio do processo. Vocês veem que muda bastante essa coloração, né? E aqui, ó, gente, são os processos que aconteceram. Vocês podem ver que ele vai escurecendo com o tempo.
Mas, muitas vezes, eu não quero que aconteça esse último escurecimento, eu quero ficar entre esses dois. Por quê? Porque aqui eu tenho sabores mais agradáveis, aqui já me dá um sabor de fumaça, então tudo isso pode interferir na minha característica do produto, e eu preciso identificar o que eu quero, tá? Além disso, esse escurecimento enzimático gera aromas bastante típicos, tanto para a carne como para o pão, tá? E são reações que acontecem, né? São características que acontecem devido a essas reações. Então, como eu já comentei, pode acontecer que essas reações tornem o produto e o sabor do alimento inaceitável, eu não consiga consumir, ele muda ali a palatabilidade dele, tá? E aí ele também pode gerar perda de proteínas, né, daquele produto. Então, vai mudar um pouquinho ali a sua característica e seu valor nutricional. As reações não enzimáticas de escurecimento de alimentos, né, ela vai acontecer devido à presença de carboidratos e proteínas, e se acontece essa reação, o que acontece? Eu tenho perda tanto dos aminoácidos como dos açúcares. Por quê? Porque eles vão se transformar em outros compostos. O escurecimento não enzimático, ele é sempre acompanhado, então, por mudanças no aroma e no sabor, tá? O que pode tornar o alimento palatável ou não. Essas reações de escurecimento envolvem, então, os açúcares, tá? Ou compostos relacionados com os açúcares. Então, compostos que estejam presentes ali naquele produto. Já o processo de caramelização, tá? Para eu produzir uma calda marrom, é uma das técnicas mais tradicionais que a gente tem na preparação de alimentos. Por quê? Porque eu quero que gere um sabor específico e uma cor específica, como é o caso, o que a gente faz normalmente no pudim? Eu faço lá a calda e depois coloco o pudim para assar, né? Então, essa é um processo que eu quero que aconteça, tá? E é um processo bastante tradicional na produção de alimentos, principalmente nas cozinhas, enfim. E aí, eu tenho 3 principais mecanismos ou vias de escurecimento ou reações específicas, tá? Que é a reação de Maillard, a caramelização e a oxidação do ácido ascórbico. Então, quando eu falo da reação de Maillard, é a reação que vocês mais vão ouvir falar, vocês precisam entender ela, é o que mais a gente tem na produção de alimentos, tá? E é a principal causa do escurecimento não enzimático dos produtos, tá? Que passaram por um processamento térmico. Então, é uma reação que acontece através do açúcar, que reage com a proteína e na presença de temperatura, tá? Então, é o que normalmente acontece aí, a reação de Maillard. Ela foi descrita por um cientista chamado Maillard, ao descrever o desenvolvimento dos pigmentos marrons ou das melanoidinas. Então, ele acaba observando, né, que acontecia um escurecimento a partir de uma solução que continha glicose e glicina, tá? Então, ele começou a observar esse desenvolvimento desses pigmentos. E aí, ele acaba descrevendo essa reação que acontecia. Então, gente, aqui, só para vocês verem, né, a gente tem um exemplo, então, a gente tem uma proteína, tá? Uma proteína qualquer, que tem ali o amina, mais a glicose, que se ligam, tá? Na hora que ela faz essa ligação, ela libera água, e aí eu tenho o processo chamado de glicosilamina, tá? Formando depois a melanoidina, tá? Então, o carbonila do açúcar redutor da glicose, ele condensa ou ele se liga ali ao grupo amina de um aminoácido, de um peptídeo, de uma proteína ou de uma amina, tá? Em seguida, acontecem várias reações, várias etapas, e aí acontece a formação desse pigmento escuro chamado melanoidina, tá? Então, uma pergunta que possivelmente vai ter nas atividades, em prova, enfim, é o que eu preciso para acontecer a reação de Maillard? De um açúcar, de uma proteína e de temperatura, tá? Então, não adianta só ter açúcar, não adianta só ter proteína, não adianta só ter açúcar e temperatura, não adianta só ter proteína e temperatura, e não adianta só ter proteína e açúcar. Eu preciso dos 3 para que aconteça a reação de Maillard, tá? A cor produzida, a sua intensidade e as propriedades desse produto,
tá? Vão depender sempre de algumas coisas, como, por exemplo, os reagentes. Então, qual que era o tipo de aminoácido, qual que era o açúcar presente ali. Então, isso eu preciso, não preciso saber, mas eu sei que vai mudar dependendo do produto que eu tenho. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um doce de leite, tá? E aí eu coloco no doce de leite um amido. O que aconteceu? Ele vai ter que se reduzir para eu ter esse escurecimento. Mas será que vai acontecer? Então, tudo isso eu preciso pensar, tá? E além disso, também depende das condições de reação. Como assim? Qual é a temperatura que eu estou utilizando e qual é o valor de pH, tá? Que tem ali naquele processo. Então, se eu diminuo o pH, normalmente o escurecimento acontece de forma mais devagar. Se eu diminuo a temperatura, é a mesma coisa. Agora, se eu aumento o pH e aumento a temperatura, eu tenho uma reação que acontece de forma mais rápida, tá? Além disso, tá? A presença da atividade de água nesses alimentos, então, vai interferir também, né, nessa condição, nessa reação, tá? Então, em valores de atividade de água elevado, bastante elevado, então eu tenho muita água ou pouquíssima água, tá? Esse escurecimento quase que não acontece. Se acontecer, é muito pequeno, tá? Mas em atividade de água entre 0,5 e 0,8, eu já tenho aí uma reação de escurecimento muito rápido e que acontece da forma que eu quero e eu consigo monitorar e avaliar qual é a temperatura adequada para aquele tipo de atividade de água. Então, eu preciso disso tudo para eu ter essa reação acontecendo no alimento, tá? E em termos nutricionais, essa reação acaba fazendo com que a gente perca aminoácidos como a lisina, arginina, histidina e triptofano, que a gente vai falar depois que a gente terminar essa primeira parte de carboidratos, tá? Ela reduz a solubilidade e o valor nutritivo das proteínas, então a proteína acaba se tornando menos solúvel, tá? E aí pode formar compostos mutagênicos, tá? Cancerígenos, que a gente não quer que aconteça. Então, eu não quero que aconteça a reação de Maillard. O que a gente pode fazer para evitar essa reação, tá? A maioria das pessoas, quando não quer que aconteça essa reação, elas utilizam derivados do enxofre, como, por exemplo, o sulfito, tá? Que reage com o grupo carbonila e impede essa reação. E aí, automaticamente, não acontece aí a produção de melanoidinas, tá? Por quê? Porque eu não vou ter ali livre a carbonila e aí não vai formar ali o escurecimento que eu preciso, tá? E também posso evitar a reação de Maillard diminuindo a temperatura e diminuindo o pH, tá? Também posso excluir o substrato, então diminuir a concentração de açúcar, de proteína, tá? Entre outros aspectos também que eu consigo excluir ali daquela formulação para reduzir, tá? A reação de Maillard ou para que ela aconteça de forma mais lenta. Então, eu tenho que avaliar o produto que eu estou fazendo, tá? Aqui a gente tem o exemplo de dois doces de leite, né? Aqui no início, do lado direito, o início do processo, e no final aí pode ser o meio ou o fim. Do lado esquerdo pode ser o meio ou o fim. E aí, eu quero que vocês pensem nessa pergunta e me respondam depois. Por que não acontece reação de Maillard quando utilizamos o micro-ondas? Essa é uma pergunta bastante interessante que eu vou deixar para vocês responderem. Eu não vou responder para vocês. E aí, a gente vai ver um pouquinho um vídeo da produção de um biscoito, tá? Só um pouquinho, a gente então vai ver ali a produção de um biscoito, a mudança ali da coloração, né? Como acontece nesse processo. Deixa eu só colocar o vídeo. Prestem bastante atenção no vídeo, porque ele está em inglês, mas ele tem tradução, tá? Eu vou desligar minha câmera só para não ficar pesando aqui.
In a time-lapse video, it looks like a monster coming alive. Sim. In a time-lapse video, it looks like a monster coming alive. For a moment, it sits there innocuously. Then, ripples move across its surface. It bulges outwards, bursting with weird boils. It triples in volume. Its color darkens ominously, and its surface hardens into an alien topography of peaks and craters. Then the kitchen timer dings. Your cookie is ready. What happened inside that oven? Don't let the apron deceive you. Bakers are mad scientists. When you slide the pan into the oven, you're setting off a series of chemical reactions that transform one substance, dough, into another, cookies. When the dough reaches 92 degrees Fahrenheit, the butter inside melts, causing the dough to start spreading out. Butter is an emulsion, or mixture of two substances that don't want to stay together. In this case, water and fat, along with some dairy solids that help hold them together. As the butter melts, its trapped water is released, and as the cookie gets hotter, the water expands into steam. It pushes against the dough from the inside, trying to escape through the cookie walls, like Ridley Scott's chest-bursting alien. Your eggs may have been home to squirming salmonella bacteria. An estimated 142,000 Americans are infected this way each year. Though salmonella can live for weeks outside a living body, and even survive freezing, 136 degrees is too hot for them. When your dough reaches that temperature, they die off. You'll live to test your fate with the bite of raw dough you sneak from your next batch. At 144 degrees, changes begin in the proteins, which come mostly from the eggs in your dough. Eggs are composed of dozens of different kinds of proteins, each sensitive to a different temperature. In an egg fresh from the hen, these proteins look like coiled up balls of string. When they're exposed to heat energy, the protein strings unfold and get tangled up with their neighbors. This linked structure makes the runny egg nearly solid, giving substance to squishy dough. Water boils away at 212 degrees, so like mud baking in the sun, your cookie gets dried out and it stiffens. Cracks spread across its surface. The steam that was bubbling inside evaporates, leaving behind airy pockets that make the cookie light and flaky. Helping this along is your leavening agent, sodium bicarbonate, or baking soda. The sodium bicarbonate reacts with acids in the dough to create carbon dioxide gas, which makes airy pockets in your cookie. Now it's nearly ready for a refreshing dunk in a cool glass of milk. One of science's tastiest reactions occurs at 310 degrees. This is the temperature for Maillard reactions. Maillard reactions result when proteins and sugars break down and rearrange themselves, forming ring-like structures, which reflect light in a way that gives foods like Thanksgiving turkey and hamburgers their distinctive, rich brown color. As this reaction occurs, it produces a range of flavor and aroma compounds, which also react with each other, forming even more complex tastes and smells. Caramelization is the last reaction to take place inside your cookie. Caramelization is what happens when sugar molecules break down under high heat, forming the sweet, nutty, and slightly bitter flavor compounds that define, well, caramel. And in fact, if your recipe calls for a 350-degree oven, it'll never happen, since caramelization starts at 356 degrees. If your ideal cookie is barely browned, like a Northeasterner on a beach vacation, you could have set your oven to 310 degrees. If you like your cookies to have a nice tan, crank up the heat. Caramelization continues up to 390 degrees. And here's another trick. You don't need that kitchen timer. Your nose is a sensitive scientific instrument. When you smell the nutty, toasty aromas of the Maillard reaction and caramelization, your cookies are ready. Grab your glass of milk, put your feet up, and reflect that science can be pretty sweet. Então, gente, eu trouxe para vocês, então, esse vídeo aí, que fala bastante coisa, né? Fala de todo o processo dos biscoitos e tudo mais. Mas eu achei bastante interessante esse vídeo, porque dá para a gente visualizar o que está acontecendo, né? E fica umas diquinhas. Eu gostei muito desse vídeo, espero que vocês tenham gostado também, tá?
Então, é a química dos biscoitos, né? Então, para vocês verem quanto que interfere em tudo. Você viu que ali a temperatura vai interferir no processo de caramelização ou não. E aí, né? Então, a gente falou da reação de caramelização ali no final. A gente vai falar um pouquinho também sobre reação de caramelização aqui. Então, essas reações de escurecimento, elas podem acontecer, então, com açúcar, mesmo sem a presença de aminoácidos ou proteínas, que daí, nesse caso, não é reação de Maillard, seria a reação de caramelização. E o mais conhecido, então, desse escurecimento do açúcar, quando não tem a presença de proteína, né, e é utilizada a temperatura, a gente produz, então, o caramelo, que é utilizado tanto para fazer caramelo de doces, bolos, enfim, como também para produzir o corante caramelo, tá? Ocorre normalmente em temperaturas bastante elevadas, acima de 120 graus, ou em temperaturas médias por um período de tempo prolongado, tá? Então, eu tenho que deixar muito tempo para que aconteça essa reação. Mesmo que ali, ele está falando ali no caso dos biscoitos, que precisa estar ali acima de 154, acho, 176, mas a gente consegue através, se eu utilizar tempo e temperatura, tá? O que acontece no processo de caramelização? Acontece uma desidratação do açúcar, formando aldeídos que se chamam caramelo, tá? Então, por quê? Porque eles são pigmentos escuros e aí ele acabou dando-se esse nome, tá? E esse processo, essa reação, confere uma cor e um aroma de caramelo. Então, a gente tem as balas de caramelo, e isso tudo é obtido através desse processo, tá? Os principais substratos para essa reação, então, são os monossacarídeos, os açúcares mais simples, tá? Mas eu também posso utilizar oligosacarídeos e polissacarídeos a partir do processo de hidrólise, tá? Aí eu consigo obter a reação de caramelização. A reação, ela é favorecida, então, pela presença de ácidos e alguns sais, tá? Então, se eu tenho ácidos ou algum sal, eu consigo favorecer, aumentar a rapidez dessa reação. E se eu aumento o pH e a temperatura, eu acelero, consequentemente, essa reação. Só para vocês terem ideia, um pH de 8, tá? A reação é 10 vezes mais rápida do que um pH em 5,9. Então, só para vocês verem que aumentando o pH, eu aumento a reação também, a velocidade que acontece essa reação de escurecimento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De caramelos. Então, eu tenho aqui acho que é Dunk caramelo, tá? O Black caramelo, o Bundt caramelo, o não caramelizado, que é esse aqui embaixo, não foi caramelizado, o Light caramelo e o Medium caramelo. Então, se a gente quiser entender os tempos, né? Então, eu começo aqui no não caramelizado, depois para o caramelizado light, para o caramelizado médio, para o caramelizado, não sei, eu acho que é Dunk, depois o Black e depois o Bundt, que normalmente eu não quero que chegue nesse daqui, normalmente, tá, gente? Depende do processo, porque aqui já vai me dar um sabor, um gosto bastante caramelo, mas também bem próximo da fumaça, tá? Do queimado, então muitas vezes eu não quero. Normalmente a gente trabalha aqui entre o Black e esse Dunk aqui, tá? Então, essa daqui é a reação de caramelização que vai acontecendo conforme o tempo que esse açúcar e essa água fica ali em determinada temperatura. E aí, por fim, em último, né, a gente tem a oxidação do ácido ascórbico, tá? O ácido ascórbico, então, é uma vitamina C, tá? E essa oxidação do ácido ascórbico, ele acontece, né, e gera o escurecimento de sucos naturais e concentrados de produtos cítricos, tá? Por quê? Porque ele oxida e degrada o ácido ascórbico, tá? Então, se eu tenho aí a oxidação ou a degradação do ácido ascórbico, eu tenho ali, muitas vezes, o escurecimento dos sucos naturais e concentrados. Então, por exemplo, vocês fazem um suco de laranja agora, aí vocês vão tomar ele à noite, vocês já veem que ele tá uma cor mais escura, tá? Se tiver presença de oxigênio ou metais, como, por exemplo, o ferro e o cobre, esse ácido ascórbico também é oxidado, tá? E aí, automaticamente, esse ácido ascórbico acaba sendo destruído, tá? E
Da mesma forma que tanto na reação de Maillard como na reação de caramelização, a reação ela é acelerada em presença, né, de calor ou em meio ácido. Então, isso também acontece aí no caso do ácido ascórbico de suco de laranja, por exemplo. Então, ó, só para vocês verem aqui, a gente tem a reação que acontece, a oxidação do ácido ascórbico, tá? Então, eu tenho ali o ácido ascórbico, tenho uma outra molécula que é formada, né? Aí, depois, eu utilizo água e presença de oxigênio, aí ele vai formar um outro ácido, que no fim vai formar a melanoidina, que é o mesmo escurecimento que acontece nas reações de Maillard, como na reação de caramelização. Então, gente, essas alterações que acontecem, muitas vezes eu não quero que aconteça, né? Muitas vezes eu quero que, na verdade, não aconteçam. Então, sempre vai depender do produto que eu quero e qual é a cor que eu espero daquele produto, o sabor e tudo mais. Então, quando eu falo dessas reações, dessas alterações que acontecem nos carboidratos, é muito importante, e talvez a que a gente mais conheça e mais utilize, né, nos nossos processos, é a reação de Maillard, tá? Então, a gente não pode esquecer jamais como acontece essa reação. Então, essa reação acontece sempre através da presença de carboidrato, proteína e temperatura, tá? Já na reação de Maillard, eu vou ter aí a presença de açúcar, água e temperatura, tá? Ou só açúcar e temperatura, eu também consigo fazer o caramelo. E no caso da oxidação do ácido ascórbico, é através da presença ali do ácido e de oxigênio ou de metais, que vai fazer com que aconteça aí o escurecimento dos sucos e produtos concentrados ácidos. Tudo bem?